2 mulheres e 2 homens para estar compondo essa equipe aí. 1 Crônicas, capítulo 13. No final nós vamos ter um momento de intercessão, de oração. Tenho certeza que Deus vai tocar muito a sua vida. 1 Crônicas, capítulo 13, vamos ler o versículo 6 até o versículo 14, tá? Você pode acompanhar comigo aqui na tela. Eu vou ler na versão da NVI. Diz assim: Davi e todos os israelitas foram a Baala, que é Kiriat Jearim, é o nome de cidades, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aió. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quindom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado a arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como que eu vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gade. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo o que possuía. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que através do Teu Espírito Santo venha ministrar cada coração. Senhor Deus, que o Senhor venha edificar as nossas vidas, que o Senhor venha, Senhor Deus, agir sobre as nossas vidas de uma maneira sobrenatural, que a Tua palavra seja clara para nós, que a Sua palavra gere vida dentro de nós, que a Tua presença, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, nesse momento nos encher. Senhor Deus, que o Teu amor, Pai amado, venha sobre os nossos corações. Senhor Deus, nos dá entendimento agora daquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Meu querido, eu quero, você que de repente quiser anotar, essa ministração se chama O Segredo de Obed-edom. E esses dias eu tenho sido muito ministrado pelo Senhor. Quem convive um pouco mais comigo tem visto, eu já tenho falado bastante de Obed-edom, porque de fato ele tem me chamado muita atenção. Essa palavra aqui tem mexido muito com o meu coração, né? Olhar para a vida de Obed-edom e ver o que Deus fez na vida dele. Um homem simples, né? Poucos versículos falando da vida dele, mas o quanto algo sobrenatural aconteceu na família desse homem, na vida desse homem. E aí eu preciso explicar algumas coisas para você. Por exemplo, a arca de Deus. Você não tem familiaridade com isso? Mas quando Moisés estava no deserto com o povo, Deus deu algumas direções para ele, e foi de construir, né, uma tenda. Era uma tenda mesmo, de tecido, uma tenda que eles armavam durante o momento que eles paravam. Eles armavam uma tenda. E essa tenda, eles tinham alguns utensílios, e um deles era a arca. Imagine um lugar, né, bem menor do que esse, claro, como um templo desse jeito, uma entrada onde faziam sacrifícios, um lugar aberto, né, um segundo lugar onde tinha uma mesa com alguns utensílios, pão, candelabro, e um terceiro ambiente que seria como um lugar restrito, entrava lá só o sumo sacerdote e Moisés, né, fechado com uma cortina, e lá dentro ficava a arca da aliança, né, e o altar do incenso. O altar do incenso era tipo um altar mesmo, uma churrasqueirinha assim aberta, colocavam ali um carvãozinho queimando e jogavam ali um aroma, ficava um cheiro, né, um cheiro ambiente ali, e eles tinham a arca da aliança. A arca da aliança era um caixote feito de madeira, coberto de ouro, né, com alguns utensílios sobre ele. Tinha 2 querubins, né, esculpidos ali em madeira, e ali dentro eles guardavam as tábuas da aliança, eram 2 em pedras, né, que eram os 10 mandamentos, guardavam as 2 tábuas da aliança, tinha 5 mandamentos em cada uma. Eles guardavam a vara de Arão, um cajado de Arão,
que é o que floresceu, né? Tem uma passagem bíblica que mostra lá quando ele floresceu, uma vara seca floresceu, mostrando que a descendência de Arão estava sendo escolhida para ser os descendentes dele, iam ser os sacerdotes e sumos sacerdotes. E tinha também uma amostra do maná, um potinho onde eles guardavam as amostras do maná, eram tudo guardado ali dentro. E esse caixote representava, né, a presença de Deus. Porque quando Deus queria falar com Moisés, por exemplo, ele vinha, aquela nuvem que estava cobrindo o povo, protegendo ele no deserto, vinha aquela nuvem, entrava para dentro da tenda, ia lá no lugar onde estava a arca, e aquele lugar era cheio de fumaça da nuvem, e Deus falava com Moisés ali. Deus falava com o sumo sacerdote ali. Moisés entrava mais vezes ali. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano só, para oferecer o sacrifício de remissão dos pecados, né, do povo. Estou te explicando isso para você entender um pouco o que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, quando eles então levantavam o acampamento, era um povo seminômade. Quando eles levantavam o acampamento, era a tribo de Levi, né, a tribo de Arão, o grupo de Arão, né, que carregava a arca. Eram pessoas vocacionadas para isso. Eles carregavam assim, de maneira simples, uma vara que era atravessada nas argolas da caixa, né, eles cobriam essa arca da aliança com alguns tecidos, né, e eles carregavam nos seus ombros, e normalmente ela ia na frente do povo, e o povo ia marchando atrás. Inclusive nas guerras eles faziam isso, né, quando eles estavam conquistando Canaã, lá em Josué capítulo 1, eles estão entrando desse jeito, estão entrando nas guerras desse jeito, na frente vai a arca, tanto que os outros povos temiam a arca, temiam aquele lugar, porque era onde se manifestava o poder do Deus de Israel. Então a arca hoje em dia ela sumiu, desapareceu, não se tem notícia delas, né? Jeremias foi o último profeta que teve contato com a arca, né? E talvez ele tenha enterrado em algum lugar, desapareceu, porque a presença de Deus agora não está mais dentro de um caixote, está dentro de você. É isso que você tem que entender, não precisa procurar a arca não, a presença de Deus não está mais dentro de um caixote, está dentro de você. Mas esse caixote tinha uma amostra também de como se representava a sua pessoa, aonde Deus iria habitar. Interessante que ele era feito de madeira, de uma acácia, de uma árvore que tinha no deserto. Tem acácia também aqui, mas é da mesma família, mas não é do mesmo estilo, né? São vários tipos de acácia. Era uma árvore chamada acácia do deserto, uma casca grossa, espinhuda. E eles deviam fazer a arca com aquela árvore, com aquela madeira, né? E eles fizeram então esse caixote com essa madeira, para dizer o seguinte: quando Deus escolhe uma pessoa, mesmo que você seja cascudo, espinhudo, assim que é uma pessoa sem Jesus, né, repleta do pecado, Deus vem aplainar você, vem deixar você lisinho, e Ele cobre você também com algo especial, com a glória dEle. Essa madeira ela era revestida com o ouro puro, o ouro representa a presença de Deus. Então as pessoas, quando você entrega a sua vida para Jesus, talvez você era aquela acácia cascuda, mas você chega para Deus, e Deus começa a polir você, e começa a trabalhar em você, tirando aqueles buracos, aqueles espinhos, aquela casca grossa, e deixa você lisinha, deixa você lisinho, deixa você assim diferente, e além de deixar você já diferente no seu caráter, Ele deixa você revestido com a glória dEle. Quando Ele olha para você, Ele vê o Filho dEle. Você é coberto pelo sangue de Jesus. O que tem de mais valioso nessa terra é o sangue de Jesus. Então a glória de Deus vem sobre as pessoas. A arca da aliança. Hoje você, quantas arcas tem aqui? Você é a arca, onde Deus habita. E essa arca, então, ela deveria ser transportada da maneira certa. Davi, ele agora no reino, ele assumindo o reinado, né, reinando em Israel. A arca tinha sido roubada pelos filisteus. E ele então recuperou a arca. E ele, no meio do caminho, ele deixou na casa de um sacerdote, de uma família sacerdotal, que era Abinadab. Abinadab guardou essa arca, tanto que aqui no versículo 7, eles estão na casa de Abinadab. Abinadab guardou essa arca, né, por um tempo, né, e essa arca ficou lá aproximadamente 20 anos, na casa de Abinadab, guardada. Você imaginou um utensílio desse, né, representando a presença de Deus de uma nação inteira, né, dentro da sala de alguém, dentro da tua sala? Você já imaginou uma coisa dessa? Né, a presença de Deus, né, dentro da sua sala, está ali, né, talvez, não sei como que era a casa de Abinadab, mas estava ali, no ambiente da casa dele, ficou 20 anos na casa dele.
Mas a Bíblia não deixa nenhum relato do que aconteceu na vida de Abinadab, na casa dele nesse período. A impressão que dá é que não aconteceu nada. A impressão que dá é que não tem nada muito marcante, que é importante ser relatado, né, que aconteceu na casa de Abinadab, apesar dele ter guardado bem a arca, guardou a arca, tanto que estava lá guardada. Não só a arca, mas estava guardado também tesouros do povo de Israel junto, porque aquilo ali já era um tesouro, tinha um grande valor, não somente espiritual, mas também um tesouro real para o povo de Israel. E eles guardaram outros tesouros, mas não teve nada de tão especial que aconteceu. A Bíblia não relata nada de tão especial que aconteceu na vida de Abinadab. Não mudou nada, não acrescentou nada. E é assim que eu percebo às vezes na vida de algumas pessoas, que talvez está em lugares muito especiais, às vezes está num ambiente muito especial, às vezes está diante de um momento tão especial, mas parece que aquele momento não mudou nada na vida da pessoa, não está mudando nada, até mesmo às vezes parece que tem muito tempo. Eu já estou na fase do bastante tempo que eu já sirvo a Deus, tem mais de 20 anos que eu e a Márcia se converteu antes de mim ainda, então tem mais de 20 anos que nós se convertemos, e às vezes vai passando o tempo, algumas pessoas eles têm anos de conversão e não mudou nada, não melhorou nada, nem no caráter às vezes nem no caráter mudou, às vezes nem na fala mudou, a presença de Deus não fez diferença na vida da pessoa. Sabe por quê? Não que a presença não esteja ali, mas a pessoa talvez não deu o devido valor à presença que estava ali. Mas eu não quero falar muito de Abinadab. Enfim, Davi foi buscar a arca lá na casa de Abinadab. Só que Davi, apesar de conhecer o Senhor, não sabia lidar muito bem com a presença de Deus, com a arca da aliança. Ele vai buscar, ele vai transportar, e tinha uma maneira certa de transportar. Nesse ponto, Deus não tem como você fazer as coisas certas da maneira errada com Deus. E não tem como você fazer a coisa errada da maneira certa. Existe um jeito certo, um propósito certo, um coração certo para você fazer as coisas de Deus. E eu não estou falando da forma, eu estou falando do coração, principalmente aqui, do jeito. E Davi foi lá fazer. Levou todo um aparato para fazer, um carroção. Imagina o melhor carro que se tem hoje em dia que tivesse para transportar isso. Ele pegou o melhor que Israel pudesse comprar e levou. Um carroção novo. As pessoas foram cantando em volta, e aí de repente acontece um acidente que ninguém esperava. De repente os bois tropeçaram, a arca quase caiu. Uma das pessoas que estavam ajudando a transportar do lado, porque estava numa carroça, foi apoiar a arca para ela não cair, e de repente essa pessoa morreu por ter tocado na arca. A Bíblia fala que naquele momento Davi teve medo de Deus. E a pergunta que eu faço para você é essa: você já teve medo de Deus? Interessante que a Bíblia tem uma passagem, no Novo Testamento tem uma passagem, que fala assim, que nós não devemos temer as pessoas que podem matar o nosso corpo, mas nós devemos temer a Deus que, além de matar o nosso corpo, pode também enviar a nossa alma para o inferno. Uau! Nós não gostamos muito desse versículo, mas queríamos até, de repente, deixar ele de lado. Não quando você está tudo bem, você não quer deixar de lado. Você fala assim, é verdade, esse versículo mesmo é a bênção. É por isso que aquele sem vergonha lá tem que entregar a vida para Jesus. Mas quando você está do lado de lá, que de repente você deu um tropeço, a casca está tudo bem, mas você sabe que dentro não está certo. Você pensa assim, Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Porque em nenhum momento a gente deve julgar ninguém, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para cumprir a missão de Jesus, salvar. Você sabia que Jesus, na primeira vinda dele, ele não veio para julgar ninguém? As pessoas apareceram diante dele com uma mulher adúltera, pega em adultério. A lei já dizia, essa mulher deveria morrer, apedrejada. Já pensou, meu querido, morrer apedrejado? Já pensou você morrer aos pouquinhos, com pessoas tacando pedra em você? Ela deveria morrer apedrejada. E então as pessoas chegam com ela até Jesus, porque eles querem ver o que Jesus vai dizer, eles querem também pegar Jesus, eles querem apedrejar Jesus, porque se Jesus dizer uma blasfêmia ali, eles iam matar Jesus naquela hora. Fala, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, o que nós devemos fazer com ela? E aí Jesus
aparentemente não dá a resposta que eles esperam. Mas diz a palavra que ele começa a escrever no chão. Jesus sabia escrever. Começou a escrever no chão. E de repente ele se levanta e ele diz assim: aquele que não tem pecado, falando ali está falando para os fariseus, pessoas religiosas, não está falando para qualquer um. E os fariseus não eram pessoas que ninguém gostava, não, eram pessoas respeitadas. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E de repente, aqueles homens começaram a largar as pedras, baixaram as suas cabeças e pegaram o caminho da roça. O que aconteceu? O que será que Jesus escreveu ali que mexeu tanto com a vida desses homens? Algumas pessoas chegam a dizer assim, que talvez Jesus começou a escrever aquilo que estava dentro do coração deles, os pecados que estavam escondidos dentro deles. Começou lá, de repente pegou o outro lá que estava saindo com uma mulher escondida e ninguém sabia, e escreveu o nome dela no chão. Cara, como assim? Então escreveu, ali colocou assim, R$1.000, era o que uma pessoa tinha pegado do outro e não tinha se importado. Ou então escreveu alguma coisa lá do passado deles ali, que ele deveria morrer também. Jesus olha para aquela mulher e ele não está dizendo para ela assim, tá bom, isso aí, tá liberta, tá tranquila. Não, ele fala assim, agora você vai e não peques mais. Ou seja, ela estava errada. Havia a culpa do pecado sobre ela, mas Jesus não está ali para julgá-la, Jesus está ali para salvá-la. É a missão dele, ele diz, eu não vim julgar esse mundo, eu vim buscar e salvá-lo. Porém, nessa segunda vinda dele, e a gente não sabe o dia, não sabe a hora, ele virá de outra maneira. Ele já não virá para salvar, porque ele já veio para salvar. E nós estamos aqui, é por isso que é meu incentivo para você, cumprir a sua missão como cristão, porque ele já veio para salvar, mas agora ele virá para reinar, ele virá como um rei, ele virá de uma outra maneira. A segunda vinda dele, ele vai levar aqueles que se entregaram para ele, e aí então os demais serão julgados. Aí sim, julgamento. Aliás, todos nós passaremos por julgamento, mas se você entregou sua vida para Jesus, há sobre você, assim como havia na arca, havia ouro puro, há sobre você agora o sangue de Jesus que te cobre. E Jesus e o Senhor olha para você e ele vê o quê? O sangue do próprio Filho sobre você. Dá um glória a Deus aí. Davi então teve medo de Deus. Isso para dizer para você também que, olha, o rei Davi, que da dinastia dele, da descendência dele veio o Messias. Pensa num cara importante, pensa em alguém que é amado por Deus, pensa em alguém que o Senhor olhou de uma maneira graciosa sobre a vida dele, seu filho Salomão e assim por diante, vem a dinastia de Davi, o rei Davi, o melhor rei que Israel já teve, até hoje. Esse homem também teve um momento de fraqueza, inclusive um momento que ele teve medo do Senhor, não sabia lidar com a presença. E às vezes as pessoas, por não saber lidar com a presença, ou até pelo medo que sente, ou até pelas falhas que tem, elas se afastam do Senhor em vez de se aproximar. Quero lembrar você que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a sua vida. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a sua casa, sobre a sua vida. Todo dia que você abre os seus olhos de manhã, a misericórdia de Deus se renovou sobre você. Houve um renovo da misericórdia de Deus, e Deus não está passando a mão sobre a sua cabeça, pelo contrário, Ele está te dando força para esse caminho, para que você possa andar no caminho certo. E Davi parece que até, naquele momento, o que ele faz? A impressão que eu tenho, ele fala assim, o que eu vou ficar com essa arca? Eu? O Uzá morreu, o que vai acontecer comigo? Ele procura uma família da descendência que poderia carregar essa arca mais perto possível e deixa na casa de Obed-edom. Imagina, chega lá, na porta de Obed-edom não está sabendo de nada, você não está sabendo de nada, e de repente fala assim, o seguinte, a arca da aliança vai ficar na sua casa aqui. Por que não? É porque a gente gosta de você, é melhor que ela fique aqui. Ele está com medo de morrer, fala assim, é melhor que fique aqui na tua casa. Agora imagine o coração de Obed-edom. Imagine o coração de Obed-edom.
Pensa em algo que te surpreenderia. Pensa em alguma coisa que te deixaria de boca aberta. Pensa numa coisa que você não imaginaria. Pensa numa pessoa que estaria batendo na porta da sua casa que você não imaginaria. E de repente, na porta da casa de Obed-edom, está lá aquela parafernália real, a Arca da Aliança, um morto junto, né? E aí Davi, com medo de Deus, dizendo assim, ó, como que é teu nome? Obed-edom. Obed-edom, é o seguinte, eu sou o rei Davi, vai ficar com a Arca da Aliança aqui, só um minutinho, eu já volto buscar, tá bom? Tipo assim, Obed-edom pensou assim, bom, eu estou sendo privilegiado, e Davi pensou assim, meu Deus, cara, eu vou vazar daqui antes que eu morra. Só que Obed-edom recebeu a presença de uma maneira diferente. Ele recebeu na casa dele essa presença de uma maneira bem diferente. Eu imagino a casa de Obed-edom uma casa comum, uma casa simples. Não tem nada a ver com a casa que você tem hoje. Eu imagino uma casa, talvez assim, ó, um cômodo único, construída de pedras ou até de argila. Os telhados não eram como esses aqui, não tinha luz elétrica, não tinha nada disso. Não tinha decoração na casa, era casa simples. Né? Talvez você não consiga imaginar, mas aqueles filmes bem antigos, né, de épico, mais ou menos aquilo lá. Uma pessoa simples. Recebeu na casa dele, não sabia nem onde colocar direito aquela arca. Com o devido respeito, porque na tenda ela ficava reservada, com uma cortina fechada. Ninguém podia entrar lá, mas agora está dentro da casa de Obed-edom. Sabe o que eu vejo Deus mostrando ali? Que a presença dele nunca foi para ficar escondida. A presença dele sempre foi para ficar dentro de você. A presença dele sempre foi para ficar dentro de você, no seu lugar de intimidade. E eu imagino que Obed-edom arrumou o melhor lugar que ele podia encontrar da casa para colocar essa arca. Com a família dele, eles então tiveram uma grande reverência, um grande temor, por saber que a presença do Senhor estava ali. Eles não tiveram religiosidade. Eles não tiveram assim, nossa, o que nós vamos fazer isso aqui? Não. Não tiveram medo, eles tiveram temor. Esse de reverência, de respeito. E ficou lá só por 3 meses. Mas a Bíblia faz questão de dizer que nesses 3 meses, olha só, versículo 14, a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família, e tudo o que ele possuía. Por que aconteceu isso na casa de Obed-edom, e por que não aconteceu na casa de Abinadab? Por que na vida dele foi diferente? Por que agiu de uma maneira diferente? Eu quero lembrar de uma história, até quando o Júnior ministrou, ele falou dessa história. O fariseu e o publicano. Jesus inventou essa história para ensinar uma verdade. Falou assim, ó, um fariseu e um publicano foram orar, foram no templo orar. Chegou o fariseu, representando toda a religião, um cara que todo mundo respeita, e ele começou a orar, obrigado Senhor, porque o Senhor é bom, e aí começou a se gavar na oração, do jejum que ele está fazendo, da oração que ele está fazendo, do quanto ele é melhor do que aquele outro. E de repente o publicano, que sabia da condição dele, sabia quem de fato ele era, mas esse publicano começou o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. A primeira coisa que talvez Obed-edom tenha feito ali é colocar a casa em ordem. Falou, meus filhos, nós estamos aqui. Imagina passando um filme na cabeça dele, porque ele conhecia as histórias. Imagina ele imaginando, no deserto, aqueles milhões de habitantes de Israel, né, eles se acampavam em círculos assim, ó. Cada tribo ficava num fecho, e a arca, a tenda ficava no meio, porque a presença de Deus tem que ficar dentro de nós, é internamente, é no lugar principal. Ficava no meio ali, e de repente quando a nuvem se movia e entrava para a tenda, o primeiro a se mover era Moisés. Ele entrava lá para dentro, ele sabia que ele tinha que ir lá. O restante do povo, o que eles faziam? Saía das suas tendas e já botava a cabecinha para fora da janela. O que está acontecendo? Olha lá, Moisés, ó, vai entrar lá, alguma coisa vai acontecer. Josué se aproximava um pouquinho mais, a Bíblia fala que Josué ficava na porta da tenda. Imagina Obed-edom lembrando dessas histórias, falando assim, meu Deus, ali onde Moisés tinha o contato, aqui dentro está a pedra, está as 2 tábuas da aliança, aqui dentro está a vara de Arão, aqui dentro está o maná, que a gente nunca viu, porque nós já nascemos nesse tempo. Dentro da arca está a presença, agora está na minha casa. E Obed-edom então, nesse momento, tem uma atitude de humildade, porque é isso que agrada a Deus.
É a atitude de humildade de Obed-edom, está ali, com o coração rendido a Deus. É por isso que eu sempre falo no começo do culto: renda o seu coração a Deus, não para se mostrar para ninguém. Você tem liberdade, você quer se ajoelhar, você se ajoelha, você quer chorar, você chora, você quer vir aqui no altar: Senhor, eu vou me prostrar aqui, eu quero estar nos teus pés. Isso que é a atitude de Obed-edom. A segunda atitude que eu imagino que Obed-edom teve, né, olhando para as coisas que aconteceu com Jesus, eu me lembro daquela mulher, né, Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, que depois que Lázaro ressuscitou, né, e aí eles fizeram uma janta para agradecer a Jesus. Era o que eles podiam fazer, né? Às vezes a gente pensa assim: como que eu vou agradecer a Deus porque Ele fez por mim? Porque eles podiam fazer uma janta para Jesus, deve ser um lugar, uma janta bem simples, mas fez uma janta para agradecer a Jesus, porque Jesus não está preocupado com o tanto que você vai dar para Ele, mas a atitude do seu coração que você vai fazer diante dEle. É mesmo aquela mulher na beira do poço, que Jesus pede só um copo de água. Está difícil dar um copo de água? Não é difícil. É impossível? Não, porque Jesus não pede nada para nós que é impossível. Se Ele está chamando você e está dizendo para você: você será liberto das drogas, você será liberto do vício, a sua família será restaurada, você será um homem restaurado, uma mulher restaurada, você será liberta, você será curada. Dá um glória a Deus aí. Ele não está te pedindo algo que vai ser impossível para você. Não é impossível para nós ganharmos essa cidade. Se Ele falou que é para a gente fazer discípulos, se é para a gente orar pelas cidades, que é para a gente clamar para que venha mais trabalhadores para a obra, a seara está pronta para a colheita, não é impossível. Não é impossível essa mudança, não é impossível a transformação no seu coração, não é impossível que o Senhor vai nos guardar, nos proteger, não é impossível que Ele vai nos prosperar e nos abençoar, não é impossível. E aí naquele momento então, né, aquela mulher, Maria, ela tem uma atitude extravagante. Ela pega o que ela tem. Ela não pegou o que ela não tem. Ela pegou o que ela tem. Um vaso de alabastro, cheio de perfume precioso. O valor disso, para ela, para a gente entender, é mais ou menos o salário mínimo de uma pessoa guardado durante um ano. É o que valia o que ela tinha. Para ela tinha muito valor. Possivelmente ia ser o pagamento do dote dela, para ela casar. Quando ela fosse se casar, a mulher pagava o dote para a família do esposo. É verdade, pagava o dote para a família do esposo. Era o que ela ia pagar para se casar. Aquilo ali tinha a ver com o futuro dela, ela estava colocando nos pés de Jesus o futuro dela. É assim que você tem que fazer com o seu futuro. Para de querer colocar o seu futuro na mão dos outros. Coloque o seu futuro nos pés de Jesus. E aquela mulher pega o vaso de alabastro e vem, sem imaginar as circunstâncias, as consequências. E ela desperdiça tudo nos pés de Jesus, e aquele cheiro imundo inunda a casa, enche a casa aquele bom perfume. Imagine que Obed-edom fez isso. A atitude dele foi disso, de rendição. Ele pegou o que ele tinha de melhor, ele fez o que ele tinha de melhor, ele preparou o momento que ele tinha de melhor, ele se entregou da melhor maneira, ele fez o que era possível ele fazer, com o coração rendido ao Senhor, mesmo que os vizinhos, estava todo mundo rodeando, pensando assim: ah lá, Obed-edom vai morrer também. Eu vi Uzá, morreu. Rolou no grupo do WhatsApp da cidade, falou assim: ó, a arca da aliança na casa de Obed-edom, mas o cara morreu, Davi trouxe lá porque o cara morreu. Vai morrer, pode se preparar. Está muito quietinho a casa dele, o que está acontecendo? Chega o vizinho para dar uma espiada. Deve ter morrido, todo mundo. Vai ver, está Obed-edom assim, ó, rendido aos pés de Jesus, adorando o Senhor. E por 3 meses, essa casa foi tão abençoada. Mas o que me chama mais a atenção não é isso. Porque eu já vi muita gente ser abençoada. Eu já vi uma senhora entrar nessa igreja aqui, ó, que não andava, empurrando a cadeira de roda dela. Eu já vi o senhor numa praça, num culto de avivamentos, levantando a sua cadeira. Eu já vi pessoas sendo curadas de câncer. Eu me lembro de uma cura que aconteceu lá em Céu Azul. A pessoa tinha espalhou o câncer aqui nessa região, não me lembro bem direito onde era. Lembro que ela foi sozinha para o altar naquele dia. Deus tocou a vida dela
Na semana ela recebeu a notícia, ela estava curada do câncer. Eu já vi casamento restaurar, já vi pessoas se casarem de novo, né? Com a mesma mulher se casar de novo. Eu já vi muitas bênçãos, meu querido. Já vi na minha própria vida tantos milagres. Já vi aparecer dinheiro na conta. Já vi trazer pão na porta da casa. Já vi pessoas orando, intercedendo, e fora os testemunhos que eu já li, que eu já ouvi de outras pessoas. Olha só que impressionante. Se você não viu ainda o milagre, você pode ter certeza que andando com Jesus, sempre você vai ver milagres. Sempre você vai ver. Você vai sempre ver milagres andando com Jesus. E aí, meu querido, então o milagre na vida de Obed-edom não me chama tanta atenção. Porque ele poderia ser só mais um que recebeu mais um milagre. Igual essa mulher que eu falei primeiro do câncer, recebeu a bênção de Deus. Até o momento que eu estava em Céu Azul, não andava com Jesus, não queria Jesus, mas foi abençoada por Jesus. Porque Jesus nunca faz nada na vida de alguém esperando que a pessoa é obrigada a seguir Ele, jamais. Mas a pessoa toma a decisão dela. Jesus curou o cego Bartimeu. Lembra do cego Bartimeu? Marcos capítulo 10, curou o cego Bartimeu. E aí, chegou para o cego Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. A tua fé te curou, agora vai. E a Bíblia fala que ele deixou a capa dele, e a partir daquele momento ele começou a seguir Jesus. Ele não era obrigado a seguir Jesus, mas ele tomou uma decisão. E aí você pega Obed-edom, por 3 meses a arca ficou ali, depois a arca foi levada, e foi levada para Jerusalém, a tenda foi armada, estabeleceu uma sala de oração ali naquele lugar, que era 24 horas, havia mais de 1000 pessoas envolvidas naquele lugar, adorando, na portaria, tocando e intercedendo, e aquele tempo de muita intercessão. E o que Obed-edom fez? Vai comigo, deixa eu achar o versículo aqui. Vai comigo em 1 Crônicas capítulo 15, versículo 24. A tenda está lá armada, a arca da aliança está lá, Obed-edom não ficou mais na casa dele, ele não teve como mais ficar, mesmo que ela foi muito abençoada. Deus prosperou ele, Deus abençoou a família dele, mas ele não ficou mais lá. Olha só onde ele está agora, versículo 24, os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Sabe o que ele fez? Ele largou tudo, e ele também foi para Jerusalém. Falou assim: olha, eu estou apaixonado pela presença do Senhor, eu preciso ficar aqui, eu quero me dispor, eu e a minha família. A descendência de Obed-edom, a Bíblia fala que eram 62 pessoas. Ele e toda a sua família foram para servir a Deus. Eles não só foram abençoados, mas eles deram um passo a mais. Eles quiseram estar ali próximo, eles ficavam na portaria, só de olho. E eles pensavam assim, estou imaginando, já teve na sala da minha casa, entrava alguém lá que cantava do lado, lá com as cornetinhas, do lado da arca. Ele falava assim: viu, o melhor jeito de você cantar é o seguinte, tenha um coração rendido, é assim que agrada a Deus. O cara devia olhar e falar assim: você não é o porteiro? É assim, eu sou o porteiro, mas ela já ficou na minha casa, eu conheço ela. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando fala falta de conhecimento, não está falando pelo quanto que conhece a Bíblia, mas pelo quanto que conhece aquele que é o Senhor da Bíblia, aquele que conhece a Deus. Falta de conhecimento de quem? De Deus. O povo perece por falta de conhecimento de quem? Pela falta de conhecimento de Deus. Obed-edom agora está com toda a casa dele servindo a Deus naquele lugar. E aí, a Bíblia na sequência fala assim,
o versículo 29. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que, ao ver que o rei Davi dançando e celebrando, que era o esposo dela, ela o desprezou em seu coração. Eu vou ensinar essa última coisa para você e nós vamos orar. Davi então está chegando, e agora ele está muito feliz que a arca está chegando, a presença de Deus está chegando em Israel de novo. E aí ele vai fazendo a maior festa, chegada de encontro com Deus. E ele está cantando, ele está dançando, e foi no terreno do inimigo, e foi para lá e vai para cá, e dança, e tudo descompassado. Mical está na janela, a esposa, pensando assim: meu Deus, que vergonha desse meu rei e meu esposo. A Bíblia fala que ela desprezou Davi no seu coração. E aí eu fico pensando assim: meu Deus, que mulher abençoada, né? Tem uma mulher dessa, você não precisa nem de inimigo. Que mulher abençoada. Deve ter dado a maior bronca em Davi na hora que ele chegou. As mulheres de antigamente faziam isso. Davi chegou, falou assim: bonito. Que vergonha o rei de Israel fazendo festa lá na frente. Deixa isso aí para os tocadores de corneta, para os tocadores de chofar. Deixa para os que vão dançar. Agora você, o rei de Israel, o que vai lá na frente da batalha, o matador de Golias, vai ficar lá. Não pega bem para você. Não pega bem para você avivamento, você ficar andando com Jesus, você agora ficar sorrindo. Não pega bem para você agora você ser cristão. Agora você não bebe, você não fuma, você não pode fazer isso. Você pode fazer tudo que você quiser, você não faz porque você não quer mais. A diferença é essa. Agora Jesus está no centro da sua vida. A Bíblia fala que Mical desprezou ela. Eu fiquei pensando, por que Mical agiu assim? Por que Mical estava tão infeliz que a presença de Deus estava chegando em Israel, e Davi estava tão feliz? Bem feito para ele, porque ele tinha mais de uma mulher. Não é a vontade de Deus ter mais de uma mulher. A vontade de Deus é que você tenha uma princesa só na sua vida, tá bom? Guarda isso no teu coração. Eu fiquei imaginando, Mical, ela nunca tinha visto um homem cheio do Espírito Santo. Mical era filha de quem? De Saul. Mical era filha de Saul, rei de Israel também, o primeiro rei de Israel. O que ela estava acostumada a ver na vida do seu pai? Ela estava acostumada a ver um pai endemoniado e não cheio do Espírito Santo. Ela estava acostumada a ver o pai endemoniado, com inveja de Davi, com inveja dos outros. Perdeu a unção de Deus, mas não estava acostumada a ver um homem cheio do Espírito Santo. A presença de Deus, meu querido, e aqui eu quero generalizar, transforma homens e mulheres. Até as pessoas mais íntimas suas, elas não vão te entender. Às vezes as pessoas que mais te amam, às vezes elas não vão te entender. Elas não vão conseguir, elas vão desprezar você. Mas quando elas desprezarem você, não faz assim: mas eu não quero mais ser crente, não quero mais andar com Jesus, porque até as pessoas da minha casa estão me desprezando. Olha lá, ó. É assim mesmo, é desse jeito. Acontece, tem gente que bate palma, mas tem gente que taca pedra. E as pedras de quem não ama a gente pouco se importa, mas as pessoas que nos amam, quando taca pedra, machuca. Agora está lá, Obed-edom, apaixonado pela presença, Davi, apaixonado pela presença. Mical não pôde nem mais ter filhos, por causa disso. A Bíblia fala que Deus tornou Mical infértil, porque daquele lugar, Deus não queria que nascesse mais descendência, Ele queria uma descendência de outro coração. Você está me entendendo ou não? Não seja como Mical, ou você homem ou mulher, mas seja como Davi, seja como Obed-edom. Fica de pé, meu querido. Meu chamado para você hoje, nós vamos ter um momento de oração por cura aqui, mas meu chamado diante dessa palavra para você é a seguinte: não despreze a presença, não seja indiferente com a presença, não espere as coisas mudar para você começar a buscar Deus. Começa agora, começa hoje, faz isso nesse momento. Às vezes você está esperando ser o quê? Ser o rei Davi para começar a buscar Deus? Comece a buscar Deus sendo Obed-edom. De repente caiu de paraquedas no seu quintal, você nem esperava, mas caiu de paraquedas lá no seu quintal. Beleza, trata dessa maneira, trata com humildade, com entrega,
com renúncia, com fé. Às vezes você não sabe nem orar ainda direito. Não tem problema, o Senhor Jesus vai te ensinar. Às vezes você não sabe nem como se portar diante da palavra, você não está entendendo nada. Fica tranquilo, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus te ensinará todas as coisas. Às vezes você não sabe como proceder, você não sabe como mudar de uma circunstância. Fica tranquilo, o Senhor te abrirá os olhos e você verá um caminho claro para você seguir. Mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa desejar isso. Então não despreze a presença do Senhor está aqui. Não sou eu que trago a presença, é o Espírito Santo de Deus que traz a presença. Mas o que faz a presença agir na nossa vida, meu querido, são as atitudes de Obed-Edom. É lidar com essa presença da maneira certa, com a reverência certa. E você que está se sentindo tocado por essa palavra, você que quer reagir a essa palavra, talvez você quer reagir sendo Maria, se prostrando a Jesus. Talvez você quer reagir como Bartimeu, vindo aqui com seus olhos abertos, cheio de alegria, eu posso ver agora. Eu não sei como você quer reagir a essa palavra, mas eu quero te chamar para esse altar e eu vou orar por você. Diante de Deus, eu posso afirmar para você, a presença do Senhor está aqui, como estava na casa de Obed-Edom. Se você será abençoado ou não, essa diferença quem fará será você. Se você será tocado pelo Senhor ou não, essa diferença quem fará será você. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui para a gente cantar esse último cântico juntos. Enquanto isso, você pode vir aqui no altar. Pode vir, meus queridos. É um tempo de festa diante de Deus, um tempo de entrega, um tempo de quebrantamento. Eu sinto isso no meu coração. Hoje, enquanto eu estava aqui, o Senhor me lembrou de um momento, de um dia, eu não me lembro quando foi, eu me lembro que foi um dia, que no meio do culto, antes da palavra, eu já fiz um apelo de salvação. Eu sentia que o Espírito Santo estava me conduzindo. Naquele dia veio, talvez toda a igreja, ou 90% da igreja veio no altar. Eu senti que o Senhor estava fazendo algo no coração daquelas vidas, tocando aquelas vidas, agindo na vida daqueles homens, na vida daquelas mulheres, agindo na vida daquelas crianças, agindo na vida daquelas famílias. Se achegue o mais perto do altar possível, para dar espaço para os demais irmãos, o mais perto do altar possível. Fica no seu lugar secreto, feche os seus olhos, né? Não se preocupe com quem está ao seu lado agora, mas de todo o seu coração, se imagine você agora dentro desse lugar com a presença de Deus. Agora eu estou garantindo para você, a presença de Deus, ela não está externa não, a presença de Deus não está longe de você não, a presença de Deus está dentro de você, no teu íntimo. Aí você está assim, mas Senhor, meu coração não está preparado, a minha casa não estava arrumada. E o Senhor está dizendo para você, não importa meu filho, agora é hora de você colocar em ordem. Eu vou te ajudar a colocar essa casa em ordem, eu vou ajudar a colocar esse coração em ordem, eu vou te ajudar a reorganizar as coisas da sua vida, eu vou te trazer a visão que você precisa, eu vou trazer a direção que você precisa, eu vou trazer o fortalecimento que você precisa, eu vou trazer a graça de Deus sobre a sua vida, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto a gente canta esse cântico, eu gostaria que você tivesse um tempo com Deus. Você vai falar com o Senhor.